Olá, tudo bem? Eu sou a Débora, do Ateliê Baidê, e esse vídeo é para a gente conversar um pouquinho sobre materiais para fazer encadernação. O que a gente precisa para fazer um bloquinho, um caderninho, uma agenda? Não vamos falar sobre maquinários, nós vamos falar sobre materiais. Vou fechar minha tela e vou ficar só com a mesa, tá bom? Então, o que a gente precisa para fazer uma peça como essa? Um caderno, uma agenda, um planner? Papel, tá? Então, papéis. Eu peguei tamanho A6 para ser mais fácil de colocar aqui na mesa. E aí, pergunto: papel é tudo igual? Não, papel não é tudo igual. Aqui, por exemplo, nós temos o mesmo papel, porém em 3 gramaturas diferentes. Esse é um papel offset. Ele é um papel bom para fazer impressão. Aqui nós temos um papel 75 gramas, são 100 folhas. Aqui nós temos papel 90 gramas, são 100 folhas. E aqui nós temos papel 120 gramas, também com 100 folhas. Olha a diferença. É quase nada de gramatura a diferença, porém faz diferença. Quando a gente vai fazer um caderno comum, a gente pode usar um bloquinho, a gente pode usar os 75 gramas. 75 gramas é ideal para a gente escrever com lápis ou caneta esferográfica. Se a gente quer fazer uma agenda que vai usar caneta com tinta molhada, marca-textos, tintas mais fortes, o ideal é que a gente use um papel de 90 gramas. Quando a gente vai numa papelaria e olha a gramatura dos cadernos e das agendas industriais, né, feito em larga escala, a gente pode perceber que existe papéis de 56 gramas. É aquele papel bem fininho, que com o manuseio pode até rasgar. Escrever com tinta molhada, então, é saber que vai passar para o outro lado. Então, quando a gente vai fazer uma peça personalizada, é legal a gente ter esse cuidado de usar um papel diferenciado. Então, para bloquinhos, cadernos de criança, coisas que não vão precisar de uma carga de tinta, a gente pode usar tranquilamente um offset 75 gramas. O 90 gramas a gente pode usar para cadernos que vão durar mais tempo ou para agendas. Tem gente que gosta de agendas, inclusive com uma gramatura maior. Só que uma agenda diária com uma gramatura maior não vai conseguir nem fechar, tá? Esse aqui de 120 gramas a gente pode usar para coisas que precisam de mais resistência. Por exemplo, uma caderneta de vacinação, um livro de recados, um livro, né, um planner de noiva, uma coisa que vai ser guardada por mais tempo. É legal usar uma gramatura de papel mais grossa que seja mais resistente. Esse aqui é um papel offset, ele é branco. Existe também um papel, eu particularmente gosto muito, esse aqui é o papel pólen, ele 90 gramas, se eu não me engano tem gramatura um pouquinho maior também, e ele é mais amarelado, era muito usado em livros, porque ele não cansa a visão. Mesmo com o plástico dá para ver a diferença. Um é mais amarelado e esse é bem branquinho. Esse aqui também aceita uma boa impressão e ele não é cansativo. Ele é um pouquinho mais caro que esse, mas nada assim exorbitante. Falamos então um pouquinho sobre papel. Aí a pergunta que sempre me fazem: se eu for numa papelaria e comprar uma resma de papel A4, levar para casa e cortar, não fica mais barato? Bom, pode até ficar mais barato na hora de pagar na papelaria, mas você vai passar uma boa parte do teu dia aí cortando papel. Se você tiver uma guilhotina, você vai cortar várias folhas ao mesmo tempo. Senão, você vai ter que pegar uma régua, um estilete e ficar cortando. Então, esse tempo aí é bom a gente calcular se vale a pena ou não. Você vai fazer uma peça, um caderno, uma agenda, talvez não tenha um impacto tão grande. Mas já pensou se eu cortar uma resma de 500 folhas no estilete?
Fora que não vai ter esse acabamento perfeito, né? Infelizmente, sem uma boa guilhotina, a gente não consegue esse acabamento cortando a resma de papel. Então, fica aí essa dica, se vale a pena ou não comprar a resma de papel A4 e cortar em casa. Papel para o miolo, ok. Para fazer então o caderno, a gente vai precisar de papelão para fazer a capa. Voltando ao mesmo assunto, vale a pena comprar uma chapa grande e cortar em casa? Mesma coisa, se você tiver uma mesa grande, uma régua grande, braço para cortar o estilete, tranquilo, você compra um papelão, folha grande e corta. Esse corte aqui é feito com guilhotina industrial, então ele é um corte preciso, ele tem cantos retos. Para fazer a agenda, eu só uso papel e papelão já cortado para ter esse acabamento retinho. Se eu vou fazer uma peça, duas peças, sai mais em conta comprar o papelão, ok. São coisas que a gente tem que levar em consideração. Papelão é tudo igual? Também não. Esse aqui é o papelão cinza, tá? Ele é da marca Roller. Existem outras marcas de papelão cinza. E existe também o papelão Panamá. Ele é mais amarelado e mais fibroso. Ele é mais mole do que o papelão cinza, bem mais mole. Pode acontecer de, por exemplo, um caderno como esse, que é um tamanho A5, não é muito grande, com o tempo ele dá aquela envergada, sabe? Quando fica meio abaloado, porque o papel Panamá ele não é tão rígido como esse cinza. Tá? O processo de fabricação e de material são diferentes. Ele é mais barato, o papelão Panamá, porém a gente tem que ver também essa questão da qualidade do nosso produto. O papelão Panamá é mais fácil de achar em cidades menores, em papelarias comuns, e o papelão cinza já não é tão fácil de achar, teria que ser em lojas especializadas para comprar. Tá? Então nós temos o papel para o miolo, o papelão para fazer as capas e agora a gente precisa proteger essas capas, né, no manuseio. Essa capa aqui foi usado uma laminação fosca. Ele é um glitter, mas quase não aparece pela cor, né? Se fosse uma cor mais vibrante apareceria, mas eu gostei da textura dele, então eu acabei usando esse glitter. Esse aqui é uma laminação a quente. Quem não tem laminador a quente pode fazer uma laminação com filme vinílico, o vulgo contact. Existem vários tipos de BOPP, filme para laminação. Aqui eu tenho alguns para mostrar. Tá? Eles têm brilhos, efeitos diferenciados. Esse aqui tem uma textura de linho. Esse é brilho, brilho. Aqui já tem o fosco. Ó, esse é o glitter. O mesmo desse aqui. Aqui ele já aparece um pouquinho mais pela cor. Esse aqui também é textura. Mas para esse precisa de uma laminadora. Uma outra opção que a gente tem, imprimir o papel comum, né? Levar numa papelaria e fazer a plastificação. Se não tiver a laminadora, a plastificadora, com poliacel. Aquele plástico que a gente usa para fazer, usava para fazer plastificação de documento. Aqui, ó. É um outro tipo de capa. Esse aqui não é encapado, ele simplesmente recorta com a plastificadora, ele fica mais rígido, protege o bloquinho. Esse aqui foi um papel impresso, a gente faz o acabamento dentro também. Qual o papel que se usa para fazer esse acabamento da capa? Bom, pode ser usado papel comum, impresso, laminado, e aí a gente usa com cola e rolinho, ou com papel adesivo, tá? Esse aqui foi feito com papel
adesivo. Ele agiliza um pouco no processo, porque não tem que ficar passando cola. Questão de gosto, tá? Então, a gente tem essas opções. Papel, pode ser usado uma folha de scrap, não pode ser um papel muito grosso, porque ele tem que fazer essas dobras. Então, papel adesivo ou papel. E nesse caso, papel mais grossinho para poder fazer a laminação. Pode ser feito também com tecido? Pode ser feito também com tecido. Tá? Esse aqui é um bloquinho que foi feito com tecido. O tecido, com o tempo, ele acaba sujando, mas faz parte, né? Também não pode ser eterno, a pessoa tem que querer outro. Porque se laminar, vai perder o contato do tecido, talvez não fique tão interessante. A gente tem alguns acessórios, né, para fazer as nossas peças. O aerô, que não é um acessório, mas não é obrigatório, porque existem outros tipos de encadernação. Aerô, a gente tem dois tipos de encadernadora. Essa aqui é a passo 3x1, são 3 furos por polegada. E essa aqui é a passo 2x1, são 2 furos por polegada. Qual a diferença na hora de comprar? Uma encadernadora passo 3x1, você consegue fazer peças poucas folhas, tá? Existe uma régua gabarito, que eu até mostrei em outros vídeos. Eu não consigo fazer com uma encadernadora passo 3x1 uma agenda, por exemplo, com muitas folhas, tá? Essa aqui é a passo 2x1. Eu consigo fazer até agendas diárias usando aerô diferentes. Então, passo 2x1, passo 2x1, passo 3x1. São as encadernadoras. E aí a gente tem acessórios mesmo que agregam valor à nossa peça. Um elástico, um passante. Isso aqui é uma plaquinha de acrílico, né, para dar um charminho. É lá da Diana da Cuticorte. Depois na descrição do vídeo eu vou deixar o link da loja dela e também um cupom de desconto. Aí a gente tem, né, elásticos. A gente pode usar elástico de duas maneiras. Esse com o uso somente do ilhós, fica um acabamentinho assim. Ou a gente pode usar o elástico chato ou o elástico roliço, fazer o furinho e colocar. Né? Eu gosto muito desse tipo de elástico quando a gente vai fazer uma peça que vai durar mais tempo, por exemplo, uma caderneta de vacinação. Com o uso, com o tempo, né, o elástico perde a sua elasticidade e, sendo dessa forma, facilmente a gente substitui. A gente troca por outro, ou troca essa pecinha, troca o elástico, né? Esse aqui não. Esse aqui, no momento que tirar, aí tem que tirar o ilhós, trocar, pode danificar a peça. Então, para uma agenda, um caderno anual, dá tranquilamente esse acabamento. Quando for alguma coisa para mais tempo, eu aconselho a usar esse aqui. A gente tem as opções de cantoneiras. Também é um charminho que se coloca na peça, no cantinho, né? A gente pode fazer chaveirinhos, mesmo o plástico usado aqui, o poliacel, a gente coloca. Aqui também tem um ilhós, correntinha. Pode ser usado também esses chaveirinhos. Tá? São detalhes que a gente coloca na peça que dá um up. Para finalizar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês opções de bloquinho. Esses bloquinhos aqui foram comprados em papelaria e eu fiquei surpresa, inclusive na internet, com a quantidade de bloquinhos que se vende. Bloquinho liso, bloquinho pautado, de todos os tipos de bloquinho. Bloquinho, se vende bloquinho, né, há muito tempo. Por que não fazermos bloquinhos personalizados?
Esse aqui, por exemplo, com o nome da cliente, um bloquinho super simples, que a cliente pode usar, inclusive, para colocar na sua agenda. Um bloquinho que, terminando, ela coloca outro. Esse aqui é um planner semanal. Às vezes não dá para escrever tudo que a gente precisa, então um bloquinho já ajuda, né? Essa abinha a gente pode fazer ela fixa ou, né, como régua para retirar. Aí a gente tem essa opção também com o nome do cliente, liso, só com acabamentinho. E como que se faz? Papel, coloca na impressora, imprime o arquivo. Aqui eu coloquei 2 pedacinhos de papelão, resto de papelão, 2 blinder, cola. Existe cola de blocagem, sabe aquela cola vermelha? Então, existe cola de blocagem daquela vermelha que se usava lá atrás e agora também tem branca. Mas se não tiver, cola branca, passa com o dedo, com um pincelzinho, bem simples de fazer. E aí a gente tem várias opções de bloquinho. Pode dar de presente, pode vender. Aqui, ó. Esse é um arquivinho que eu vou deixar de brinde lá na loja e lá no grupo do Facebook. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá bom? É muito simples de fazer, espero que gostem. Até o próximo, tchau!